Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. De professor Sandro Nardi, a gente vai falar muito sobre direito do consumidor. Eu falo professor ou advogado? Qual que é o predileto, Sandro? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. Fique à vontade para achar como definir aí melhor, né? Como um Sandro, né? Somos aí, né? Irmãos de longa data já. Que legal. E direito do consumidor, muita gente tem dúvida e daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre isso, inclusive na área da saúde, né? Tem muita coisa bacana pra gente abordar aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM 12:10. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo Sandro Nardi, advogado e professor. Direito do consumidor. Esse é o nome da disciplina ou não? Sim. Direito do consumidor é uma das disciplinas, né, que existem dentro da grade curricular das faculdades, né? As décadas podem passar, mas o consumidor sempre está buscando o seu direito, né? Sim. A gente pode ter alguma mudança de determinados setores, a tecnologia traz outros problemas no dia a dia, né? Mas o direito do consumidor está sempre ali em destaque, né? Sim. O direito do consumidor, né? A gente sempre brinca que ele é mais do que presente na vida de todo cidadão. Você já inicia o seu dia realizando contratos de consumo, né? Você vai à padaria logo de manhã, você vai ao mercado, você está realizando ali contratos de consumo. E é uma relação extremamente dinâmica, faz parte do nosso dia, né? E John Kennedy, que é conhecido por ter sido o presidente americano que instituiu as bases para um direito do consumidor como a gente vivencia hoje. Ele encerrou um discurso que ele fez no Congresso em 62, se não me engano, justamente pontuando, né? Consumidor somos todos nós. Uhum. Então essa categoria precisa de garantia de direitos para que a gente possa continuar a existir como, né, um mundo internacional, capitalista, né? A gente tem a necessidade desses princípios para que haja, né, essa garantia de direitos nas relações existentes dia a dia e que faz a economia girar de modo estrondoso. Para muitos leigos, o direito do consumidor está ligado ao cliente que vai, compra, não está satisfeito, a loja que, usando um termo popular, pisou na bola com o consumidor, com o cliente, mas esse termo direito do consumidor ele é muito mais amplo, né? Por exemplo, eu vejo diariamente o Brasil ainda tem muito a escalar com relação ao acesso público à saúde, acesso público a medicamentos, né? Temos uma farmácia de alto custo aqui, inclusive em Botucatu. Isso também entra na seara do direito do consumidor, né? Eu vejo pelo menos muitos casos sendo judicializados. Isso daí vem aumentando de uma forma estrondosa nos últimos anos, né? Sim, sim. É natural, né, que as relações de consumo elas tendam a sofrer alterações constantes de acordo com o mercado, porque ele é muito dinâmico, né? Então a gente tem hoje em dia dentro das relações de consumo atividades com o comércio eletrônico que demandam maior atenção. É algo que veio, né? Teve sua aceleração possivelmente aí por conta da pandemia e ele traz uma série de problemas, uma série de regramentos, né? Na área da saúde, quando a gente entra na saúde suplementar, que foi instituída através dos planos de saúde, aí a gente tem uma nova área dentro das relações de consumo, né? Quando a gente está falando da área de saúde com o ente público, não é uma relação de consumo, tá? É uma relação constitucional de direito do cidadão ao acesso à saúde, ao tratamento, mas a gente teve um incremento através da saúde suplementar. Os planos de saúde vieram justamente para cobrir um espaço que a saúde governamental não conseguia suprir e talvez nunca conseguirá, mas ela vem ali e contrata, né, seus
seus clientes, né, seus chamados beneficiários dos planos de saúde, e a partir daí você tem uma relação aonde interfere diretamente com o consumidor e garantido a esse consumidor todos os princípios que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu em prol do cidadão, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente muito bem quisto, muito bem falado pelas diversas áreas, porque ele garante os princípios de segurança, de equilíbrio, né? Ele traz toda uma série de benefícios ao cidadão para que ele tenha ali sua vulnerabilidade respeitada. E na área de saúde, né, nada mais atual, né, e dinâmico. A judicialização da saúde tem sido cada vez objeto de maiores discussões por conta justamente de uma relação que caminha em cima de um fio, né? Você tem sempre em discussões a questão do mínimo existencial, o mínimo que esse cidadão precisa para viver com dignidade, né? E a reserva do possível. A reserva do possível é no Estado em fornecer aquilo que ele pode fornecer, porque o Estado não gera renda, né? O Estado vive daquilo que a gente contribui. E a saúde suplementar, ela também tem um ponto de equilíbrio que ela precisa manter para que ela não entre em insolvência, né? E os problemas de saúde, o desenvolvimento de novas tecnologias em prol da saúde são cada vez maiores e o custo disso também cada vez maior, né? Então, o cidadão sempre é desejoso pelo tratamento de saúde, o tratamento que o seu médico coloca, né, como o melhor possível para ele diante da situação, e ele tem esse direito garantido de ter o acesso à saúde, acesso ao tratamento e ter o melhor tratamento possível, né? Nessa relação de consumo com os planos de saúde, existe um ranking daquilo que é mais reclamado, daquilo que as pessoas buscam mais? Eu acredito, nunca verifiquei assim um ranking direto, né? A gente tem dentro da área do direito do consumidor algumas empresas que são as mais reclamadas, né? Como bancos, como telefonia, né? Provedores de internet. Na área de saúde não existe, acredito eu, um ponto específico, né? Mas ela é muito demandada. Eu acho que os planos de saúde estão entre os mais demandados quando o assunto é reclamação junto à Procon, junto aos órgãos de proteção ao consumidor. Interessante, o Procon, né? A gente tem, acho que é o órgão de proteção mais conhecido, né? Nós temos, além do Procon, nós temos um outro, esqueci o nome agora. Reclame Aqui? Não é eu ia chegar no Reclame Aqui. Mas puxa vida, esqueci o nome. Mas vamos citar o Procon, né? Que é o mais conhecido, o IDEC. O IDEC. O IDEC tem... Instituto de Defesa do Consumidor. Então, pegando esses dois, aí você tem, na era da digitalização, na era da internet, o Reclame Aqui, que surge como se fosse um Procon da internet. E acaba resolvendo mais conflitos do que o próprio Procon, né? Sim. O Reclame Aqui, ele é um divisor de águas nessa relação? Eu vejo o Reclame Aqui como um órgão de consulta extremamente válido, né? Ele existe onde você pode realizar a reclamação, ele faz a ponte com o fornecedor para que o fornecedor possa responder, né? Mas eu acho que, sobretudo, ele é um local onde o consumidor, antes de realizar um contrato, antes de realizar uma compra, ele tem aquilo como um instrumento de busca para verificar o que está sendo falado sobre determinada empresa. Constatar se estão ocorrendo golpes, se aquilo realmente é verídico, qual o problema que ele pode vir a ter. Porque muitos fornecedores, e aí fornecedores não muito atenciosos com as relações de consumo, eles sequer respondem, né? E aqueles que são realmente desejosos pela sua empresa subsistir e continuar prosperando, ele vai realizar a resposta para aquele consumidor e tentar sanar o problema, tá? Então a gente tem esse ponto. O Procon, ele é mais efetivo no sentido de ser um mecanismo que pode multar. Então, se você não responder, se for constatada realmente
o desrespeito aí às relações de consumo, o PROCON ele pode multar. É importante a gente falar do PROCON porque a gente pensa muitas vezes o PROCON dentro da nossa cidade, né? Mas o PROCON ele tem uma ferramenta hoje em dia que eu já recebi diversas reclamações que ocorreram dentro do site do PROCON São Paulo. Quando você entra no site do PROCON São Paulo, a primeira tarja que tem lá é Reclame Aqui. Você vai fazer o seu cadastro, vai colocar a empresa que você está tendo problema e o PROCON, ele está muito efetivo nesse sentido de encaminhar a notificação para a empresa. Já recebi muitos clientes, empresas, fornecedores aqui em Botucatu que foram ativados através daquele PROCON e ali pode ser sanado o problema. Você já responde e é um caminho aberto eletrônico que você consegue verificar a reclamação, né, em tempo real praticamente, dar a resposta e tentar solucionar o problema da melhor maneira. Vou tentar comparar aqui a grosso modo, me corrija, tá? O PROCON é como se fosse a polícia militar da relação de consumo, que oficialmente vai poder autuar nessa relação. Já o Reclame Aqui é algo mais moral, é da rede social. Eu sei que as empresas ficam loucas para responder, porque tem um ranking lá, né? Sim, ele Mas o Reclame Aqui ele não vai multar, ele é algo mais moral do que qualquer outra coisa, né? Ele traz pra dinâmica da nossa vida com rede social a consulta, né? A consulta, o problema do dia a dia. Falou mal de mim lá, poxa, mas não é bem assim, esse consumidor tá equivocado, vou responder, né? E é isso mesmo que tem que haver, esse dinamismo nas nossas relações, né? A gente tem, lógico, dentro da nossa estrutura de país, da nossa economia, a gente tem que buscar ser dinâmico, tem que tentar justamente efetivar a garantia desses direitos, né? Se eu vivo do comércio, nada mais lógico que eu invista no marketing da minha empresa e quando eu tenho um problema, eu preciso responder da melhor maneira possível e tratar muito bem aquele consumidor. Senão que adianta eu investir em publicidade, em marketing, se depois da primeira venda ou a cada tantas vendas eu me vejo sendo escrachado, né? Ou cancelado em rede social. Fica um alerta então para as empresas que não respondem, né? É muito benéfico realizar essa resposta e tratar aquilo como algo realmente objetivo e que precisa ser sanado, né? Dentro da relação de consumo existem estudos que demonstram que mesmo com todos os programas de qualidade, a gente tem uma quantidade de problemas que ocorrerão, né? Se eu produzo 100 veículos, né, possivelmente um terá problema. E não adianta eu simplesmente tratar aquilo como uma perda, mas um consumidor saiu lesado por conta daquilo. Então precisamos solucionar esse problema para que a marca, né, continue sólida, que ela prospere, que ela consiga realizar melhores negócios no futuro. Isso é estatístico. Bom, daqui a pouco a gente continua o papo com o professor advogado Sandro Nardi, falando dessa relação, como é que eu posso colocar? Desse ponto tão importante que a gente vê no dia a dia, né? Que é essa relação entre o consumidor, entre as empresas. E se você tiver dúvida, pode mandar para cá também no 3440-1009. Radar Prever FM. Prever FM 12:31. Voltamos aqui com o Radar até a 1h da tarde. Hoje recebendo o Sandro Nardi, advogado e professor. Falando de direito do consumidor, voltando um pouquinho na área da saúde, a gente até bateu um papo fora do ar agora. Hoje nós temos os planos de saúde, tem uma cobertura interessante, mas existe um ponto que está irritando muito cliente, e aqui a gente não vai falar de um plano específico, né? Demora para marcar consulta. Então você paga o plano de saúde, você espera ter uma consulta, daí você liga num determinado profissional, tem plano aí? Tem consulta pro plano? Eu tenho, para quando? Para depois da Copa do Mundo de 2036. Claro, a gente tá brincando aqui com uma situação, mas para daqui 6 meses, 7 meses. Não é incomum falar daqui 9 meses, final do ano. Onde que o consumidor tem direito a diminuir esse espaço em que ele quer marcar a consulta, ninguém quer marcar a consulta por graça, né? Você marca a consulta porque você precisa. Né? Eu vou tentar marcar uma dermatologista pelo plano, é só daqui 10 meses. Onde que o consumidor pode ter razão em tentar diminuir esse prazo? A gente sabe que, lógico, né? Em razão da agenda existe um problema, é demanda. Sim, né? Quando você fala de saúde,
as demandas são grandes e são urgentes, né? Mas a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabelece regras para que o consumidor não seja lesado e não sofra, né, com um falso plano, por exemplo. Então ela estabelece alguns prazos, assim, que eu me lembro de cabeça, por exemplo, consultas básicas, né, pediatria, ginecologia, né, dermatologia, 7 dias. O plano de saúde, ele tem que interferir e resolver o seu problema. Fala assim, olha, eu preciso de uma consulta dermatológica e eu não consigo com menos de 6 meses. E você vai realizar essa reclamação junto ao plano de saúde, né? Ele tem que estabelecer para você dentro de 7 dias, apresentar para você dentro de 7 dias uma consulta para você com um profissional da área dermatológica. O problema é que a maior parte dos clientes possui essa, mas foi a saída, né, negociada entre administradores de planos de saúde e a agência nacional do que poderia ser estabelecido. Então, você não vai escolher o profissional, mas o plano de saúde vai te dar um dermatologista dentro de 7 dias uma consulta. Questões mais complexas pode ser até 14 dias, 10 dias. Eu acho que, se não me engano, o prazo máximo é de 21 dias quando é um assunto muito complexo. O consumidor, então, tem que estar atento, e eu tenho certeza que, quando a gente fala em plano de saúde, a mais conhecida que nós temos aqui em Botucatu é a Unimed, né? Que é a maior, que tem mais associados. Eu entendo que o plano de saúde nunca se negou a atender. Atende, então, mas a pessoa tem que estar ciente de que ao invés de ficar xingando a situação, criticando o médico, que ela busca informação no plano de saúde para o plano de saúde fazer essa intermediação, né? Isso. O plano de saúde, ele vai intervir. Se ele não resolver o seu problema em 7 dias, tem a própria ouvidoria do plano de saúde, onde você deve formular essa reclamação. E aí é o importante, né? É você ter o número do protocolo do seu pedido de consulta, para que depois você leve para a ouvidoria, para que eles te deem um posicionamento sobre isso. Não resolveu, você pode realizar através do site da Agência Nacional de Saúde uma reclamação com esse número. Olha, eu fiz o protocolo, fiz a reclamação na ouvidoria, não foi solucionado a consulta dentro do prazo previsto, né? E isso pode, né? A Agência Nacional de Saúde vai interferir, mas o que leva o consumidor a ter o direito de até mesmo pagar por uma consulta, já que ele necessita e não foi atendido dentro dos prazos previstos pela ANS, e pedir o reembolso. Então é um direito do consumidor obter o reembolso daquilo que ele requereu e o plano de saúde não forneceu, né? Então a gente está terceirizando, fala assim, ó, eu vou pagar porque eu preciso, só que você vai me reembolsar. Só que se quiser o determinado profissional médico, daí ele vai ter que esperar ele vai ter que esperar, se não for solucionado com o profissional que ele desejava, né? E muitas vezes aí é um problema realmente de caso a caso, porque não são tantos os profissionais de cada área que a gente tem numa cidade como Botucatu, né? E certamente todos são igualmente capacitados, mas existe um ou outro que às vezes você tem maior empatia, já foi atendido, gostou do atendimento e você procura aquele profissional. Isso é para atendimento justamente quando você necessita. Se é algo de rotina, né, você espera 2, 3 meses, né, dentro de um padrão aí, a gente vai dando o que é razoável de acordo com a procura, né, com a demanda, tudo, mas a gente sabe que casos de saúde demandam certa urgência. Quando você está sentindo dores ou você está com um quadro, você precisa de atendimento. Se você esperar 3 meses, os sintomas vão desaparecer, o problema pode evoluir, né? Fala isso para uma pessoa que de repente foi diagnosticada com câncer, né? Olha, você vai ter que esperar 6 meses pela consulta com o profissional. Não dá, né? Você não tem esse tempo e aí você demanda um atendimento de urgência e precisa da intervenção do próprio plano de saúde junto aos profissionais cooperados, no nosso caso aqui em Botucatu, que é o maior plano, né, em atividade, ou através do que a ANS fornece pra gente, né? Uma dúvida de muita gente, o plano de saúde ele é obrigado a fornecer medicamento? Sim. Quando o medicamento ele é para
Um medicamento, vamos dizer assim, não vou lembrar os nomes técnicos agora, mas você tem tratamentos medicamentosos que são ambulatoriais. Você não pode simplesmente adquirir o medicamento e tomar em casa. Você precisa ir até um hospital para tomar esse medicamento, né? Quando o medicamento é de alto custo, existe a obrigação do plano de saúde fornecer. Por exemplo, vamos falar de alguns que são mais comuns. Tratamento oncológico. Tratamento oncológico, o plano de saúde tem a obrigação de fornecer o medicamento. Tá? Então, isso o plano de saúde não pode se furtar. Tá? Tratamento para doenças mais graves, né? Que são doenças autoimunes, por exemplo, né? Esclerose múltipla, ou qualquer outro tipo que cause degeneração do organismo. São medicamentos geralmente de alto custo e que estão previstos dentro da Agência Nacional de Saúde como obrigação do plano de saúde em fornecer o tratamento. Tá? Então, existem medicamentos, cápsulas, comprimidos, que não são obrigação do plano de saúde em fornecer. Né? Mas quando a gente fala de tratamento de alto custo, tratamento para determinadas doenças, o plano de saúde precisa fornecer. Quando eu tenho a necessidade de, vamos lá, uso de um medicamento biológico, custa 20 mil. A pessoa não tem condição, a família não tem condição e ela vai judicializar. Ela pode judicializar ao mesmo tempo o plano de saúde e o Estado a fornecer? Poderia, mas eu acho que pode haver um conflito aí. Você estaria litigando de maneira despropositada. Eu acho que você precisa fazer a opção, a melhor opção, tá? O plano de saúde logicamente pode não ver com bons olhos, embora eu pela experiência que eu vejo, o plano de saúde que é mais frequente em atividade aqui em Botucatu, ele tende a fornecer o tratamento, tá? Quando ele não vai fornecer no primeiro momento esse tratamento, quando realmente aquele medicamento, ele é um medicamento que não possui, por exemplo, cadastro na Anvisa, que é o órgão que estabelece quais medicamentos podem ser administrados no país, né? Quando esse medicamento ele não foi aprovado no RENAME, que é uma lista de medicamentos aprovadas pelo SUS para aplicação no SUS. Então, isso existem várias decisões judiciais, temas repetitivos que têm se tornado cada vez mais frequentes aqui no Brasil. Essa discussão é sempre acalorada porque as demandas são frequentes, crescem, né? Sempre lembrando do seguinte: essa demanda se inicia por conta do quadro de saúde do paciente e da interferência de um profissional médico. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam de maneira vil, né? Assim, mas a justiça mandou. A justiça mandou porque um profissional médico disse que aquele era o melhor tratamento para o quadro de saúde da pessoa. Tá? A gente tem uma lista de medicamentos que são aplicáveis a cada problema de saúde. Então, você tem lá o primeiro tratamento é A, o segundo B, o terceiro C. E ocorre, às vezes, dependendo do quadro da pessoa, ou ela não é o melhor tratamento para ela, o A, o B e o C, porque o quadro dela é outro e o profissional identifica isso. Então vamos passar direto pro tratamento mais caro, né? Ou ela já tentou todos os outros tratamentos. Lembrando que são tratamentos aí, medicamentos registrados na Anvisa, né? Que estão na lista de aplicação, e aí a pessoa precisa daquele medicamento mais caro, né? De 20 mil reais, por exemplo. Então, ela precisa que o médico faça um relatório explicando por que aquele é o medicamento mais indicado para o caso dela, seja porque ela já tentou os outros, não resolveu, ou porque o quadro dela implica na utilização do medicamento mais caro, e isso ela certamente passará pelo requerimento administrativo para o plano de saúde, ou se for do estado, para o próprio estado, e com a negativa ela deve procurar o Poder Judiciário para judicializar. O Poder Judiciário atualmente, ele conta, em razão dessa demanda, com vários instrumentos. A gente tem o NatJus, que é um centro de
de auxílio ao Poder Judiciário aí, aonde o juiz manda para o Natjus e um profissional vai fazer um relatório sobre a utilização, se aquele medicamento ele está registrado na Anvisa, se ele é adequado, o que a Conitec, que é um órgão, né, que autoriza os medicamentos e faz uma análise medicamento a medicamento, ele vai trazer todos os elementos para o juiz, se aquele é um medicamento utilizado, se ele é o melhor para o caso, auxiliando o juiz na decisão dele, né? Isso qualquer pessoa tem como navegar, inclusive procurando decisões do Natjus para o seu problema na internet. Coloca lá, eu tenho um problema de saúde tal, meu médico recomendou determinado medicamento. O que o Natjus fala? Ele fala que esse medicamento é urgente, é necessário, realmente para o meu caso, ele é viável, né? Então tá na hora de pensar em judicializar. Existem às vezes tratamentos, um exemplo aqui que me ocorreu, um determinado cliente me procurou narrando que tinha um problema degenerativo no nervo óptico. Não existe medicamento para aquele tipo de problema. E aí o medicamento utilizado é um medicamento utilizado para outros problemas de saúde. Só que os estudos demonstram que tem sido benéfico para o tratamento. É uma doença que não tem cura, que vai viver com aquilo, só que ela precisa lutar por manter controlada a doença, porque ela vai perder a visão. Então é algo que ocorre, né, de maneira que em muitas pessoas, essa necessidade de um tratamento que não tem uma previsão de um tratamento como outras doenças mais comuns, né? E aí teve que judicializar e foi verificado, né, através do Natjus, através de perícia, que aquele medicamento deveria ser aplicado para paciente. Então ela foi conferido a ela, né, o direito do plano de saúde fornecer o medicamento por prazo indeterminado para ela, né? Muito bem. Rápido break. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai falar de golpe. Tem bastante aqui no radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Voltamos aqui com o radar na Prever FM, 12:47 hoje, recebendo o Sandro Nardi, advogado e professor, falando de direito do consumidor. Sandro, imagino que você já deve ter debatido muito com os seus clientes, alunos, a questão de golpe, né? Então, determinado cliente, comprei o paralama pro meu carro no site da empresa tal. A empresa não me entregou. E aí, tomei prejuízo. Quando vai ver, ela caiu no golpe e a própria empresa também é vítima porque entrou num site fake, né? Sim. Tem muito, né? A dinâmica do comércio eletrônico trouxe esse problema pra gente, né? A dinâmica é ótima porque você de casa procura o item que você está precisando, já compra, as entregas cada vez mais ágeis, mais rápidas, tornou extremamente atraente, né? O que antes demorava muito para chegar, às vezes no dia seguinte já está ali. E é lógico que isso ganhou a simpatia de muitos consumidores. Eu realmente também faço muito uso dessa compra pela internet. É bem dinâmico, só que esse dinamismo atrai um problema que é fruto do próprio dinamismo, né? A gente está acostumado, abriu, deu um clique, colocou os dados do cartão, fez um Pix, tá tudo rápido. Eu faço do celular. E quando eu faço isso do celular, alguns cuidados não são tomados e que exigem a nossa atenção, né? Consumidores se voltam contra uma empresa séria, muitas vezes, demandando esse tipo de reclamação. Olha, não me entregou. Só que quando foi fazer o pagamento, não observou que o boleto, o favorecido, era uma pessoa completamente estranha. O Xandão da Vila lá. Exato. Então, aquilo demanda uma série de cuidados, né? Mesmo na relação consumidor-fornecedor, né, física habitual, sempre teve uma regra instituída que era o não compre por impulso. Se você deseja, pera um pouco. Analise, segura verifique, né, dá uma pesquisada e depois conclua a compra. Quando a gente compra pela internet, a gente também precisa ter um pouco desse cuidado. Olha, eu quero esse produto. Ok, peraí, ele está numa plataforma de venda que é uma empresa séria? Esses grandes magazines, um Mercado Livre, ele está numa empresa séria? Se estiver, já é um ponto positivo. Por quê? Porque
Porque na relação de consumo tem a solidariedade. Se eu tiver um problema, essa plataforma ela responde solidariamente. Tá. Então, eu tenho essa vantagem. Agora, é uma empresa que eu nunca ouvi falar. Tem uma página ali na internet oferecendo os produtos que só ela tem esse produto. Ouviu pelo Instagram ali, né? E clicou e caiu no site clicou no dela. Instagram e tudo mais, né? É muito dinâmico, já vou lá e já vou colocar meus dados de cartão ou vou pagar por Pix sem pesquisar a empresa. Então, o Reclame Aqui é muito útil para isso, né? Deixa eu ver essa empresa, o que estão falando dela. Porque se tá ali, você não é o primeiro a adquirir um produto dela, né? Vá pesquisar porque você vai encontrar informações. Olha, comprei o produto, recebi, ótimo, né? Mas dê uma analisada se todas as respostas são nesse sentido. Você tem uma garantia de ser o Mercado Livre, mas mesmo lá dentro do Mercado Livre tem empresas falsas. Tem empresas falsas. Né? Mas como o Mercado Livre responde, você tem pelo menos a tranquilidade. Eu vou ficar sem um produto, mas eu tenho como reaver meu dinheiro. Né? É diferente de, por exemplo, eu ter visto lá, eu vou comprar uma TV de R$4.000 de uma empresa info, não sei das quantas, né? Que eu nunca ouvi falar dela, não conheço, né? Então, fora do aplicativo, dentro daquela plataforma, o meu risco aumenta. Porque se ele não me entregar, e a quem eu vou recorrer? Né? Eu tenho clientes que compraram produtos fabricados em Manaus. E agora estamos lutando para encontrar essa empresa em Manaus, né? Porque ela existia, mas era um proprietário individual que desapareceu, né? Então, essa dificuldade de reparar o dano, porque o dano ocorre a partir do momento que eu quero o produto, a entrega seria a semana que vem. Oxe, eu teria o produto que eu quero a semana que vem e estaria satisfeito, né? Tô pagando o preço por aquilo. Aí eu não recebo o produto, já é uma frustração. Agora, eu não recebi o produto e também não vou receber meu dinheiro de volta. Aí é uma lesão que o direito tende a combater. Mas a gente precisa de alguns cuidados, né? O bom do Mercado Livre, mesmo tendo alguns picaretas, aliás, Mercado Livre, hermanos, patrocinem a gente, hein? Estamos falando bem de vocês. O Mercado Livre, ele faz um ranqueamento, né? Então, mesmo aquele cara que tá estranho lá, o Mercado Livre vai falar, ele não entrega no prazo, ele tem 3 compras em 2 anos. O Mercado Livre, ele te dá o direcionamento ali para você falar, opa, peraí, aqui eu não posso. Né? E o Mercado Livre tem a compra segura, né? Enquanto você não recebeu o produto, né? Ou mesmo que depois que você recebeu o produto, toda compra feita fora do estabelecimento comercial tem o direito de arrependimento em 7 dias. Você se arrependeu da compra, o Mercado Livre te estorna, né? Então isso é uma garantia que às vezes a gente perde com uma empresa que não é sólida, que às vezes trata-se de uma empresa de golpe, e é comum, o consumidor sofre o golpe, aí ele se volta contra a empresa, fala, olha, você não me entregou, mas espera um pouco, nem tô sabendo quem é você, empresa séria, né? Fala assim, mas aonde você comprou? Eu comprei no Instagram, comprei no Facebook, comprei num site. Existem muitas empresas que não são sérias, que são criadas para isso. Recentemente, um fornecedor aqui de Botucatu, que vende pelas plataformas digitais, ele sofreu um processo fora daqui de Botucatu porque a consumidora comprou. Comprou de um site falso e aí processou a empresa para reaver o valor. Mas o boleto estava em nome de Lucas, né, Sinfrônio da Silva, e aí você localizei até, tinha um CNPJ da cidade de Suzano, em São Paulo, né? Então, os golpistas criaram um CNPJ, né? Ou utilizaram um CNPJ, aquilo deve ter uma conta bancária onde eles recebem os valores dos golpes, tá? E quem foi processado foi o cliente, né? O fornecedor sério que se viu processado por conta de um cidadão que foi lesado igualmente, mas adquiriu o produto e não teve cautela, né? Não que ele esteja condenado por não ter cautela, não é isso, é que esse mundo eletrônico nos impõe alguns cuidados, cuidado de pesquisar a empresa que eu estou comprando, né? O cuidado de não pagar boleto sem antes verificar para onde está indo esse dinheiro, né? Ter algumas informações ali que você possa ter credibilidade. E mesmo assim, o risco ainda continua existindo, porque eles vão aprimorando os golpes, né? Os golpes de advogados
né? Supostos advogados, acredito que já foi até debatido aqui, né? Gente que se passa por escritório de advogado, ele vai lá, consegue ver o processo, consegue o contato do cliente e entra em contato se passando pelo advogado, né? Para pedir pagamento para alguma coisa do processo, né? Então, os golpes estão cada vez mais dinâmicos e capazes de causar na pessoa credibilidade. E isso é um risco grande, com relação a bancos, com relação a compras que a gente realiza, né? Até com relação aos advogados contratados por nós, né? Que a gente sempre avisa, não faça nenhum negócio por aplicativo, ainda mais se o número não for o número que a gente está acostumado a conversar, né? É aquela velha máxima, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Eu mudei um pouquinho, o golpe tá aí, cai quem não presta atenção. Né? Esse pontinho final, quem tá recebendo essa grana aí é que pode denunciar se é golpe ou não. Tudo bem que eu caí uma vez num golpe, falei fora do ar aqui, da CPFL, mascararam o site da CPFL fui puxar uma conta, fui pagar, só que na correria da hora eu não vi que o destinatário lá não era a Companhia Paulista de Força e Luz, era uma outra lá, Energia SA, não sei o nome que o cara inventou. Tudo bem que as empresas deveriam investir mais em falar, estão fraudando meu site aqui, estão clonando meu site. Mas se prestar atenção, não cai no golpe, né? Sim, eu acho que diminui muito a chance de você sofrer o golpe, né? E aí eu acho que a gente precisa de mais gente especializada em crimes, né? Junto à segurança pública, né? O Procon, inclusive, é um órgão que atrelado à Secretaria de Segurança Pública, e precisa de maior atividade com relação a isso. Porque o golpe tem uma construção, né? Se você dificultar a abertura de conta dos golpistas, se você for atrás do caminho desses golpistas, você consegue diminuir pelo menos o problema, porque o problema vai muito longe. Outro dia eu estava assistindo um podcast de notícia, ele estava falando justamente disso. Você navegar pela internet, você encontra o passo a passo de como criar golpes. Isso tem sido muito procurado por jovens entre 18 e 24 anos, de como praticar esse golpe, como criar o site, como lavar o dinheiro, né? Como comprar um cadastro de laranja, né? Existe um cadastro à venda rolando pela internet de laranjas, em nome de quem, tem o nome, CPF e RG para você abrir uma conta em nome dele, para o dinheiro cair lá e você poder utilizar o dinheiro do golpe. E criando, né, justamente os sites falsos, as redes, em rede social, endereço falso, e vendendo produtos que não existem, não são comercializados. Então a bandidagem, né, está aprimorada eletronicamente. Acho que infelizmente, então daqui para frente os crimes digitais vão aumentar cada vez mais, né? Tem que tomar muito cuidado. Ainda mais com a inteligência artificial, que aliás vai ser tema de entrevista semana que vem aqui. Sandro, infelizmente o horário passa muito rápido quando o assunto é muito interessante. Eu tenho certeza que daria um programa de 5 horas aqui falando de direito do consumidor, de golpe. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Júnior, eu que agradeço. Realmente eu acompanho os programas aqui, o Radar, e escuto todo mundo falando, nossa, como passou rápido o tempo. Realmente é uma conversa agradável com vocês aqui, Joandre, você. A gente se sente realmente em casa. É um prazer, né, ter essa conversa, e sempre que precisar estou à disposição de vocês aqui pra gente ter um bate-papo. Obrigado, Sandro. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.